O convidado de hoje do Café com a Polícia é o Paulo Storani. Paulo é veterano da Polícia Militar do Rio de Janeiro, onde já chegou a atuar como capitão do BOPE. Tem uma experiência incrível no combate à criminalidade e muita história para contar. Você vai aprender muito nessa conversa. Serve seu café e curte esse papo que tá legal demais. Fala galera, seja bem-vindo a mais um Café com a Polícia. Hoje vamos conversar com Paulo Storani, ex-capitão do BOPE aqui do Rio de Janeiro. Mas antes de trocar essa ideia, você que deseja ser policial um dia, sabe que tem que fazer um concurso público concorrido, difícil, não sabe como começar a estudar, você precisa de orientação, então você precisa conhecer o método Seja Aprovado clicando no link na descrição do vídeo. O método Seja Aprovado é um guia prático para concursos. O que estudar, quando revisar, como estudar por questões que é importante para a sua aprovação. O método Seja Aprovado vai te ajudar com tudo isso. Então vai no link na descrição do vídeo e adquira já o método Seja Aprovado, beleza? Vamos começar agora com o Paulo Storani, beleza, meu irmão? Obrigado pela presença aqui no Café com a Polícia. Obrigado pelo convite. Não é a primeira vez em podcast, né? Sim. Já foi, então já sabe como é que funciona a conversa, é meio livre, então a gente vai trocando ideia. Obrigado demais por ter vindo. Primeiramente, Paulo, o que você fazia antes de você ter entrado na PM do Rio de Janeiro e por que você decidiu na época, não sei exatamente que ano, entrar para a polícia? Bom, na verdade, eu servi o Exército Brasileiro, eu fui oficial R2 do Exército, então no meu serviço militar eu fiz o CPOR, então saí oficial do Exército. Estava caminhando para o meu estágio de serviço, né, depois de um estágio de instrução, e gostei muito da vida militar. Primeiro que a vida militar é uma vida, ao meu ver, da forma que eu fui criado, era muito fácil. É uma vida disciplinada, é uma vida de protocolos, é uma vida de regras. Você cumpre as regras, você cumpre os protocolos e ainda é elogiado por isso. Então é fácil quando você tem afinidade a uma vida que impõe determinados caminhos a serem seguidos, a forma de você trilhar esses caminhos. E se você decidir o caminho certo e trilhar da forma correta, você chega ao fim. Você chega bem ao fim. Então você tem uma trajetória honrosa, vou colocar dessa maneira. E eu tinha opção quando eu terminei no Exército, como eu gostei da vida militar, ou fazer um concurso para a Academia Militar das Agulhas Negras, ou da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que a academia ficava a 40 minutos da minha casa, de ônibus. E Resende eu teria que passar a semana inteira e era muito longe. Vinha de uma família desfeita, meus pais tinham se separado quando eu tinha uns 16 anos, vivíamos uma situação difícil. E eu tinha que, na minha cabeça, cuidar ali, eu estar próximo da minha mãe e da minha irmã, mais nova. Aí eu fiz essa escolha de ir para a Polícia Militar. Isso aconteceu no concurso de 82 para 83, foi quando eu passei no concurso. Um concurso muito difícil na época, então foi muitos candidatos. Mas você estava falando da questão do método, aí o método é fundamental, então as pessoas que não têm um método de estudo, buscar um método que já consagrado, que mostra um caminho certo, que disciplina a forma que você busca o conhecimento e consolida aquele conhecimento, é a melhor forma de você chegar lá. Foi isso que eu tentei fazer na época, consegui, né? E entrei em 83, mas em final dos anos 90, eu passei no concurso público para professor, que estava na minha trajetória de vida, e aí quando eu passei nesse concurso, a polícia, por imposição do próprio estatuto da polícia, ela me passou para a reserva remunerada, e eu comecei uma outra vida. E fiquei um tempo só como professor, 3 anos numa instituição do Estado, na Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado, e depois eu fui trazido novamente para a segurança pública, em razão das habilidades e conhecimentos que eu adquiri ao longo da minha carreira, e que me faz hoje ser muito requisitado para falar sobre segurança pública. Você chegou a ficar na PM do Rio de Janeiro quanto tempo? Uns 17 anos. 17 anos? 17. Eu ia ser provida major quando eu passei nesse concurso e encerrei minha carreira. Você entrou na polícia numa época bem diferente de hoje, né? Como que era a PM no Rio de Janeiro e a violência no Rio de Janeiro nos anos 80 ali, que foi a época que você entrou? É interessante porque estava se mudando o conceito de segurança pública, na verdade, né? E eu entrei exatamente nesse limbo desse conceito. Nós saímos do regime militar, estávamos entrando na anistia, o governador que havia vencido a eleição foi o Leonel Brizola, que trouxe algumas ideias, né, não dentro de uma agenda ideológica específica,
E a confluência dessa agenda com aquele momento que se vivia e a polícia militar, de uma forma geral no Brasil, nesse limbo, né, do que fazer. Antes era uma força de apoio às Forças Armadas, Exército, atuou muito na repressão política. Isso foi muito ruim para as instituições policiais que sofrem até hoje, né, com preconceito por conta de ter atuado nessa situação, abandonando a missão institucional ali, que é proteger o cidadão, né? Então isso foi muito ruim para a instituição, em termos históricos, embora isso já não aconteça hoje, mas ela ainda colhe resquícios disso, porque alguns especialistas, alguns chamados intelectuais, né, aquele pessoal que viveu aquela época, insiste ainda em associar a polícia a esse tempo, né, quando na verdade não existe mais ninguém desse tempo na polícia. Mas enfim, então a polícia estava nesse limbo, então eu entrei exatamente nesse momento. E foi o momento em que criou-se, né, a ambiência necessária para consolidar a violência como nós vemos hoje. Uma permissividade por parte do governo, de uma forma geral, não que houvesse uma estratégia disso acontecer, é que não conseguia ver a polícia como uma instituição necessária à administração pública para proteger o cidadão, para manter a ordem pública, enfim, ela era vista como um braço repressor do Estado. Então a polícia foi colocada meio de lado, novos conceitos foram introduzidos, mas nada foi feito para mudar a mentalidade na polícia. Essa mudança aconteceu de uma forma progressiva, entre avanços e retrocessos em relação aos governos que foram se sucedendo. Mas naquela época essa permissividade fez com que associasse ao que estava acontecendo, por exemplo, nos presídios do Rio de Janeiro, no final dos anos 70 e início dos anos 80, que foi a criação dos grupos, né, organizados dentro das cadeias para dar suporte para esses indivíduos, né? Então já havia no sistema penal, no sistema carcerário carioca, uma falange chamada Falange Jacaré, que mandava dentro do presídio, cometia atrocidade dentro do presídio. E na Ilha Grande, antiga presídio Cândido Mendes, né, que foi demolido num outro governo Brizola, um outro grupo inspirado pelos presos de Lei de Segurança Nacional, aqueles militantes de esquerda que se entregaram à linha radical, terrorista, assalto a banco, promover ataques, estavam presos pela Lei de Segurança Nacional, eles começaram a influenciar os grupos criminosos que lá foram colocados. Então eles pegaram aquela ideologia, aquela forma de pensar, de se organizar, de cooperar-se entre si, de obter recursos para sustentar aquela vida intramuros, né? E criaram a Falange Vermelha. Né? E o vermelho vem por conta exatamente dessa influência desses grupos de esquerda. E que veio a ser depois o Comando Vermelho. E que quando foram buscar fonte de recursos, encontraram, né, na droga a melhor fonte de recursos, porque a cocaína, a partir dos anos 80, aqui no Rio de Janeiro, começou a ter uma relevância muito importante, porque o mercado foi tomado pela cocaína. As pessoas não têm ideia, por exemplo, a cocaína era uma droga muito cara para ser obtida, em razão da dificuldade do processamento dela. Então era tido como droga de rico, só rico tinha dinheiro para comprar. E a maior parte de cocaína que passava pelo Rio de Janeiro, na verdade, era uma rota internacional, passava do Rio para ir para a Europa, vindo dos países andinos, né? Só que lá nos países andinos criaram laboratórios próximo ou juntamente com a plantação. E esses laboratórios permitiram um menor investimento nesse processo, na verdade facilitou o processo, tornou mais barata a produção da coca, diminuiu o preço. E quando chega aqui no Rio de Janeiro e em outros mercados, mas especificamente no Rio de Janeiro, com quase o preço equivalendo à maconha, né? Então, uma demanda reprimida pela droga do rico, então quem não tinha dinheiro para comprar, agora tem dinheiro, caíram dentro da cocaína. Então criou-se um mercado, né, viciado, né, dependente daquela droga, muito cedo. E juntamente com essa necessidade desses grupos criminosos dentro da cadeia buscar fonte de recursos para se manterem, viram oportunidade no tráfico de drogas. Então eles começaram, né, essa organização, ter influência fora, e os grupos, e aqueles que saíam ou que tinham alguma relação fora começaram a tomar os pequenos pontos de venda, os poucos pontos de venda que havia no Rio de Janeiro. Então, muitos eram comerciantes, era um taxista aqui
de Botafogo, que é ali interessante isso. da Dona Marta, que vivia ali, que na verdade é tio do Marcinho VP. Né? O outro no Catumbi, que era um comerciante de móveis usados, ali perto da comunidade, Morro da Mineira. O outro que tinham espalhado pelo Rio de Janeiro, que eram poucos, eles tomaram esses pontos de venda. Né? Ou por assimilação, ou por eliminação de quem estava vendendo, eles começaram a tomar conta do negócio. Aí a droga começou a tomar essa proporção, por quê? Porque as comunidades deixaram de ser patrulhadas pela polícia, com ordem do governo do estado, dizendo que a polícia não sabia atuar na comunidade. Eu até acredito que a polícia tinha um ethos muito violento a essa época. E esse ethos ainda perdura na mente da população de uma forma geral, mantido também muito uma herança do período do regime militar, talvez. Sim, mas eu também acho que ficou muito na questão do mito. Tá? Isso já se perdeu bastante. Hoje nós temos uma polícia muito mais consciente. Mas ela encontra nas comunidades uma violência muito maior do que naquela época. Essa é a questão toda. Então, não dá para você combater. Se você tem que operar, não dá para você combater violência com flores, né? E nem abraçando a Lagoa Rodrigo de Freitas e nem soltando pomba branca. Né? Se tirar a polícia de equação, como aconteceu nos anos 80, o que ocorreu foi a consolidação do tráfico entorpecente como sistema criminoso de controle de territórios, né, que influenciou o Brasil inteiro a partir daí. O PCC em São Paulo é influenciado pelo Comando Vermelho no Rio de Janeiro, não tenha dúvida disso. O PCC é influenciado pelo... Foi influenciado, a sua criação foi influenciada. A criação. Sem dúvida. Então, o CV veio antes do PCC? Sim, sem dúvida nenhuma. Vamos saber disso. Nós estamos falando nisso dos anos 80, o PCC foi na virada do século, né? De 2000 mais ou menos. Começou ali um movimento ali nos anos 90, consolidou aquela grande virada no presídio lá, quando eles se autodeclararam para a sociedade. Né? Aí nos anos 80, você transitava, entre aspas, mais tranquilamente numa favela no Rio? Sim, essa questão. A polícia entrava sem muitos problemas, porque era muito... não havia resistência, não havia troca de tiro quando a polícia entrava em comunidade. Mas, como eu disse, a polícia tinha um problema muito sério em ver aquela população como pessoas trabalhadoras, pessoas de bem que viviam em situações de precariedade. Então, havia uma mentalidade na polícia, né, na verdade, a mentalidade na polícia não era de tratar bem qualquer um. Trate bem qualquer um. Essa é a orientação que tem que ter para o policial. Todo mundo é um cidadão, precisa ser protegido. De quem? De quem quer fazer mal ao cidadão. Então, quando o cidadão se insurge querendo fazer mal ao outro, é aí que a polícia tem que agir. Né? E não tratar todo mundo não como um potencial criminoso ou potencial indivíduo violento que quer atentar contra alguém. Então, eles partiam do pressuposto que a pessoa era criminosa. Sim, ainda mais em comunidade, né? Porque tinha algumas atividades criminosas nas comunidades. Claro, o criminoso vai para lá, o bandido vai para lá. Né? Ele precisa daquela proteção, daquela estrutura desorganizada. Né? A maioria das comunidades foram assim. Aquelas que começaram organizadamente se desorganizaram por uma questão estratégica. Cidade de Deus é um grande exemplo, mas tem tantas outras da mesma forma. E que eles precisam dessa desorganização. E hoje você tem controles de perímetros com controles armados. Né? Então, se tornou um absurdo, exatamente porque o poder público não soube lidar com essa situação. A resposta à permissividade do governo Brizola foi botar a polícia para trabalhar sem preparar a polícia para aquilo. Então, foi um desastre. O índice de mortes nos anos 90, já aí nos anos 90, foi uma coisa absurda. De criminosos, de policiais e de inocentes nas comunidades. Porque a polícia, na ânsia de buscar o criminoso, todo o resto era mobília. Todo o resto era efeito colateral. Então, essa ideia de proteger o cidadão de bem, que a maioria das comunidades, esmagadora maioria, são trabalhadores. Basta você, de manhã, ver uma comunidade, eu vindo para cá, passei aqui pela Rocinha, a quantidade de pessoas que saem por lá é uma coisa assim fenomenal. São trabalhadores indo para o seu trabalho. E no final do dia, indo, nos horários escolares, são as crianças indo. Então, ali é quase que uma cidade, tem uma pujança comunitária muito forte. E é óbvio que, em razão dessa quantidade de pessoas concentradas em determinado território, isso é vantajoso para quem domina o território e para quem precisa do território para se proteger, que são os criminosos, quer sejam traficantes, quer sejam milicianos. Então, claro, os traficantes querem que o negócio funcione direito, bastante gente. Eles conseguem manter, porque a atividade criminosa das organizações criminosas não fica, às vezes, só no tráfico, né?
também tem o negócio do gás, tem o negócio da internet, enfim. E isso ainda é relatado no Tropa de Elite, né? Que inclusive você foi consultor do Tropa Do de filme, Elite. sim. Do 1 e do 2, treinei os atores do filme. Pelo que eu vi. Isso normalmente tem toda a comunidade um domínio, além do tráfico de drogas, de cobrar a internet, o gás, enfim, tem que comprar só o gás de tal lugar. Essa exploração econômica da comunidade, de atividades econômicas dentro da comunidade, isso foi uma estratégia utilizada pelas milícias. Né? O que se chama de milícia, na verdade. O conceito de milícia certo não é esse conceito policial que a gente usa, e nem usa que milícia, na verdade, é um grupo paramilitar que tem uma determinada finalidade. O problema é que os milicianos, na verdade, existe um mito de milícia aqui que as pessoas precisam compreender. A mídia insiste, né, em rotular a milícia como agentes do Estado que estão numa atividade paralela criminosa. Né? Isso aconteceu? Aconteceu, mas a origem da milícia não é essa. A origem da milícia são moradores que se organizam para evitar que crimes sejam cometidos no seu território. Até aquela localidade segura. Ali. Começou aqui em Rio das Pedras. Isso nos anos 70 e anos 80, né, quando houve o boom imobiliário da Barra da Tijuca, vários empreendimentos começaram a ser construídos. Trouxemos, né, na verdade, a partir de um princípio de nativo, foram trazidos trabalhadores do Nordeste para cá. E quando eles foram procurar um lugar para viver, acabaram desenvolvendo ali a comunidade Rio das Pedras. Então eram, a maioria, nordestinos, e que se implantaram ali naquela região, criaram ali uma favela, né, esse termo que é um termo técnico, favela é um termo técnico, e ali para ficarem próximos das construções que eles trabalhavam. E como eles tinham lá aquela cultura nordestina e também do interior, isso que é importante, né, eles, qualquer tipo de delito cometidos por eles mesmos, por exemplo, estupro, né, eles resolviam um problema, eliminavam o estuprador, acabou a história. Houve uma tentativa de implantação de tráfico de drogas, alguém vendendo alguma coisa. Eles lá eliminavam o problema. Então, eles cuidavam da sua própria proteção. Eu me lembro que eu era cadete da academia, no segundo ano teve uma palestra do comandante do 18º Batalhão, que cuida da área. E ele falava que Rio das Pedras não é um problema para a gente, porque eles resolvem o seu próprio problema. Então, a ideia de milícia que a gente entende, a primeira é essa aí. Tá? A segunda, né, é aquela que a gente vê, quando... aí que é interessante, ela foi induzida pelo poder público. Isso já nos anos 90, o Estado ele começa a criar áreas de empreendimentos, né, imobiliários de baixa renda, e para prover para as pessoas que eram deslocadas em determinadas comunidades por conta de chuva, de enchente, enfim, e começaram a criar esses grupos habitacionais na zona oeste do Rio de Janeiro. E como havia um problema, a polícia militar nessa época era aqui do Rio de Janeiro, um dos piores salários de polícia do país. A gente só perdia para a Brigada Militar, que sempre foi o pior salário de polícia da Federação. Impressionante. Caramba, Brigada do Rio Brigada Militar, exatamente. E o Rio de Janeiro só perdia para ela, era uma situação muito precária da polícia. E havia uma demanda de unidades domiciliares para os policiais e bombeiros, agentes penitenciários, policiais civis. Então houve uma ideia, por parte do governo de estado e da prefeitura do Rio em alguns empreendimentos, em ceder unidades para essas pessoas, funcionários públicos, policiais militares, bombeiros, policiais civis, para que eles pudessem prover a proteção no local e não deixar que o crime ali se estabelecesse. E esses que foram para lá, eles começaram a se organizar. Para quê? Para não deixar acontecer exatamente o que a milícia do Rio das Pedras evitava. Então, naquele modelo muito semelhante. Só que eles trabalhavam o quê? Eles começavam a se revezar para tomar conta da comunidade na hora de folga. Só que esses policiais e bombeiros, na hora de folga, eles precisavam ir para o bico para complementar salário. Se você não vai para o bico, você não tem salário. Começaram a fazer o quê? Cobrar dos comerciantes que se implantavam nesses conjuntos habitacionais taxas para poderem se sustentar, para poderem prover segurança para eles. Então, eles eram contratados, né, teoricamente, por esses comerciantes para não deixar ali o crime se instalar e manter a segurança da região. E aí começaram a se organizar. O bico ali. E o bico passou a ser uma atividade econômica. E é lógico que aí basta que
perca o senso comunitário dessa ação e coloque numa visão empresarial de alguém que quer explorar realmente a população local. Bota o mal intencionado ali. Então ele começou a se organizar, a explorar outras atividades econômicas, e aí começou a ditar regras dentro da comunidade. É a milícia nesse modelo que a gente conhece, e que não é ainda o modelo que é o terceiro modelo, que é o policial militar, o bombeiro, o policial civil, que organiza com um grupo de outros parceiros para tomar uma comunidade de uma facção criminosa, Comando Vermelho, Terceiro Comando ADA, expulsar esses caras e passar a controlar o território. Esse é o terceiro modelo, e esse é que a imprensa bate muito, né? E que insiste em dizer que são policiais militares ou policiais civis. Esse terceiro modelo não tem hoje. E aí que está o negócio. Ao longo de anos, a polícia, tanto militar quanto a polícia civil, o próprio bombeiro, começaram a atuar internamente, identificando, punindo, excluindo esses integrantes que faziam parte dessas milícias. Começou uma ação interna muito grande e uma interessante, uma ação não divulgada, né? E eu digo que foi exitosa. Por quê? Porque você não vê hoje mais nenhuma milícia sendo comandada por um cabo, um soldado, um sargento, um oficial da polícia militar ou do bombeiro ou um policial civil. Você pode ter até algum que mora na comunidade e que trabalha, porque ascendeu a essa chefia dessas milícias aquelas pessoas que eram da própria comunidade, alguns que já tinham trabalhado por tráfico antes da implantação da milícia, e quando a milícia chegou, eles apenas trocou de uniforme, né? Deixou de ser traficante, passou a ser miliciano, e que ascenderam os cargos de chefia mais adiante. Então hoje dificilmente você encontra, me indique um, eu não sei te indicar, mas pode ser que um ou outro tenha ainda algum integrante de polícia militar, polícia civil, ou bombeiro, ou agente penitenciário, que possa fazer parte, mas não da forma sistemática, não comandando, como a gente viu anteriormente. Porque eles foram expulsos, ou foram presos, ou foram mortos nos confrontos contra a polícia. Te dou um exemplo. Há uns 7 anos atrás, a Polícia Civil enfrentou um grupo miliciano em Itaboraí. 17 morreram nesse enfrentamento. Dos 17, somente um era ex-PM. Todos os outros não tinham nenhuma relação com as instituições. Era ex-PM ainda. Ex-PM ainda, já tinha sido expulso. Tinha sido expulso. Então ali foi um grande... É interessante, porque a imprensa, de maneira nenhuma, chamou isso de chacina. A imprensa não questionou os métodos da Polícia Civil nessa operação. E diferente quando morre traficante. A imprensa insiste em questionar a polícia, mas quando morre miliciano, eles não... Interessante isso, né? Porque tudo é bandido. Ou traficante ou miliciano, eles são bandidos. Porque a imprensa trata, né, bandido de forma diferenciada. Porque um bandido não pode, outro bandido pode. É impressionante isso, né? Mas, enfim, esse é o seu retrato do Rio de Janeiro. Tudo meio que se mistura aqui, né? Sim. Então o pessoal, sei lá, a grande imprensa vai para uma festa, vai para um evento, carnaval, enfim, droga. E lá tem droga e o pessoal usa droga. Aí que ele pega a droga de quem? Claro. E os caras que mandam, pelo que eu já ouvi falar, os caras que mandam no tráfico, os caras grandes, eles têm ligação direta com essa galera de grande empresa, artistas. Enfim. É interessante, né, porque você tocar nisso, né? Porque na verdade, desde os anos final dos anos 50, anos 60, já houve uma aproximação muito grande da classe artística, né, com a criminalidade. E tem um movimento até, outro dia eu estava vendo uma entrevista do Nelson Motta, né, grande crítico de música, produtor musical, cara importante para a música brasileira, e atrás dele tinha um quadro, né? As pessoas não têm ideia disso, né? A maioria das pessoas. E esse quadro estava lá um movimento criado pelo Oiticica, né? Que foi um grande artista plástico, né? Que muito responsável por tornar o carnaval do carioca do jeito que ele é o carnaval brasileiro, e que ele era um intelectual, estudou fora do país, e quando veio, Hélio Oiticica, ele foi conviver, não viver, mas conviver com comunidade, especificamente Mangueira. E nessa convivência, esse Hélio Oiticica, ele conheceu o Cara de Cavalo, que era um criminoso da época, conhecido criminoso na época, violento, enfim, explorador de mulheres, e começou a ter uma relação muito íntima com o Cara de Cavalo, que foi responsável pela morte do detetive Lecoq, que o grupo do Lecoq cria depois a escuderia Lecoq, que veio se tornar aí um grande grupo de extermínio da forma que é tratado pela mídia como um grupo de extermínio aqui no Rio de Janeiro. Isso lá nos anos 60.
E o cara de cavalo, perseguido pelos policiais civis que eram do grupo do Lecoq, acaba sendo morto lá em Cabo Frio. E tem uma foto clássica dele morto, né, com mais de 100 tiros. Logicamente que hoje isso seria um absurdo, né, acontecer uma coisa dessa, mas naquela época isso era prática, né, policial, porque ele tinha assassinado um detetive, né, que era o Lecoq. E essa foto se torna depois, ela é transformada num movimento criado por Hélio Oiticica, chamado Marginalia. E está lá no quadro lá do Nelson Motta, né, uma entrevista que de vez em quando aparece do Nelson Motta, né, na área dele de trabalho dele, está lá, seja herói, seja marginal. Então há um estímulo que o herói é o marginal e começa esse movimento com Hélio Oiticica lá atrás. E a partir daí, esse movimento, isso terminou com... Não terminou, né? Isso foi gerado a partir de uma exposição que ele fez no Museu de Arte Moderna, aqui no Rio de Janeiro, né? Uma coisa assim absurda, que era ele numa posição de crucificado, na maneira que está na foto, enfim, e começa um movimento nesse sentido. E a partir daí, né, não só aqui no Brasil, isso não é particularidade nossa, mas no mundo inteiro, a intelectualidade adora bandido, adora conviver com o bandido, ou alguém com uma atividade criminosa. Da mesma forma que nos Estados Unidos era muito comum a autoridade ser muito próxima das máfias, ou dos chefes das famílias que controlavam lá atividades criminosas em determinadas regiões. Afinidade com políticos, conviviam nos mesmos espaços, conviviam nos mesmos eventos sociais. Aqui no Brasil e no Rio de Janeiro a mesma coisa quando a gente vê o carnaval. Eu, oficial da Polícia Militar, quando ia trabalhar no carnaval, ficava olhando no camarote autoridades públicas, né, inclusive militares, junto com conhecidos bandidos e criminosos, contraventores. E achava aquilo muito interessante. Falei, como é que pode, né? Parece que no carnaval como acontecia na Olimpíada da Antiguidade, né? Os arautos vão avisando, acaba qualquer tipo de conflito, não tem guerra nem nada, e todo mundo só fica focado nos Jogos Olímpicos da época, né? A mesma coisa, né? O carnaval começa, todo mundo esquece o que o outro faz da vida, o que se matou, se roubou, enfim. Essa é a nossa realidade. Na verdade, nós vivemos assim uma imensa hipocrisia, porque o mesmo repórter que reclama do policial, que muitas das vezes se desvia, né, da sua missão e se corrompe, ou por um traficante, ou por um contraventor, seja o que for, é aquele que vai conviver com o traficante e com o contraventor. Então, eu lamento isso, né? Tenho 60 anos de idade, eu acho que eu tenho bem vividos, sou antropólogo, as análises culturais das organizações é meu campo de trabalho, e só lamento porque isso está produzindo, né, ao longo de toda essa minha trajetória de vida, desde os 20 anos de idade até agora, há 40 anos de segurança pública, exatamente esse ambiente que nós vemos no Brasil hoje. Essa permissividade, né, essa condescendência com o crime, né, a ponto de que não se fala mais em honestidade no Brasil. Já percebeu isso? Honestidade, integridade, probidade são valores chamados cardinais que saíram da pauta de discussão. É impressionante isso. Ninguém discute mais isso, né? Por quê? Basta olhar o presidente da República, porra. Como é que você vai falar de honestidade olhando para o presidente da República, que é a mais alta autoridade escolhida, teoricamente, escolhida pela população para exercer um cargo público, que precisa ter maior convergência de opinião para você poder fazer uma escolha como essa. Então, se ele não tem esses atributos, honestidade, integridade e probidade, então você não pode discutir isso, porque senão está mostrando a fragilidade que é a nossa sociedade. Mas com certeza vão querer cobrar do policial honestidade, integridade e probidade. A gente olhando todo o cenário, fica difícil acreditar numa melhoria real do Brasil em valores, em diminuição de criminalidade, de evolução realmente econômica, para chegar perto de um país de primeiro mundo. Você acredita que isso é possível ou acho que... Olha, quando você analisa, né, as políticas públicas desde os anos 80, tá? Porque em 88 nós temos a nossa Constituição Federal, né? Mas antes de 88 houve todo um movimento que na verdade tem o seu ponto máximo na Constituição Federal, tudo aquilo que foi feito ao longo desse processo, e agora nós estamos vivendo uma deturpação daquilo que está previsto na Constituição Federal. Então isso é muito preocupante que nós vemos hoje no Brasil. É o chamado novo entendimento dos ministros do Supremo Tribunal Federal,
do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior Eleitoral. Nós estamos vendo um momento interessante, que agora é um novo entendimento. Ah, era assim, mas agora é assim. Mas como é que pode um troço desse? O que mudou? A lei é a mesma. Não mudou a lei porque novos entendimentos. Então isso é muito preocupante, porque mostra que o ânimo do Constituinte lá em 88 era um. E durante muito tempo foi estudado como isso seria aplicado na sociedade. E agora está havendo um novo entendimento, causa uma insegurança jurídica que é um absurdo. Então nós temos um problema muito sério a partir daí. Entendimento bem torto, né? Bem torto. Não, mas muito envesado. Cada coisa. Muito envesado. E aí eu fico imaginando o operador, o policial na ponta, o operador de segurança pública, pensando o seguinte: antes podia, agora não pode por quê? Mudou a lei? Não. Porque há um novo entendimento que não pode. Né? A questão do Superior Tribunal de Justiça, da questão da abordagem policial. Cara, isso tem que ser discutido. Os comandantes gerais das polícias têm que bater de frente com isso, têm que se posicionar. O Ministério Público tem que se posicionar. O grande problema é que essas instituições, elas acabaram sendo ali, eu vou usar o termo que eu acho que tem que ser usado, contaminado por uma visão que foi construída ao longo de décadas e que acabou afetando as universidades, os cursos de direito, e são esses camaradas hoje que estão exercendo esses cargos. Então foi dado espaço para eles e há esse novo entendimento. Então pode ser que mais adiante tenha um outro entendimento, que a sociedade consegue conviver com isso, né? Então é muito preocupante. E você falava a questão de valores. Ao longo de 40 anos eu vi avanços e retrocessos, mais retrocessos do que avanços. Nos últimos 4 anos nós tivemos os melhores indicadores de criminalidade, ou seja, os índices mais baixos da história. Foram 4 anos, e isso com uma pandemia no meio, né? Então, ó, veja bem, com isso tudo conseguimos, né? Não foi uma ação absoluta, foi um conjunto de ações, foi o ânimo da sociedade em considerar que a lei precisa ser cumprida, é dessa forma que ela tem que ser cumprida, com todas as dificuldades que ocorreram de não ter conseguido um endurecimento da norma jurídica, principalmente lei de execuções penais, que a lei penal não precisa nem ser mudada, mas a lei de execuções penais, sim, né? Nós estamos falando que uma quantidade de benefícios, né, que são concedidos a criminosos tira da sociedade a sensação de justiça. Porque um criminoso, né, um homicida, um estuprador, um latrocida, que seria uma das piores visões, se for identificado e preso, que a possibilidade dele não ser identificado e preso chega a 92%, se não for preso em flagrante, porque a média nacional de elucidação de homicídio é 8%, então 92% de chance do cara não ser pego. E se for pego? Quando ele vem para o sistema, imediatamente, depois de um tempo, basta que ele cumpra ali algumas regras essas que dificilmente serão fiscalizadas. É tudo pro forma, né? Deu tempo ali, progride de regime, o cara vem para a rua, bota o tornozeleira eletrônica, ou ele vai ficar dentro do presídio, vai dormir no presídio, mas ele volta para a rua. E a sensação da vítima, da família da vítima desse homicida? Não teve justiça. Então, isso vai solapando, né, a credibilidade da sociedade na própria estrutura de administração pública, na própria norma jurídica, que ela seja capaz de prover bem-estar social. É para isso que a administração pública ela existe. Manutenção do Estado de Direito e provimento de um estado de bem-estar social. E é isso que nós não estamos vendo. Viemos no quatro governos anteriores nessa situação e agora nós temos um declínio total. Vamos ver nos próximos indicadores como isso vai se dar. Porque o ânimo da criminalidade, eu nunca não me lembro assim, em 40 anos de segurança pública, uma criminalidade tão animada com o governo como eles estão agora. Tanto que, a partir da eleição do presidente, vou fazer uma correção, a partir da nomeação do presidente da República no ano anterior e da posse dele em janeiro, imediatamente começaram aqui as ações criminosas de tentativa de invasão de território de facções rivais. Então começou aqui, parece que ligou-se uma chave, as facções que tinham ali, que têm a estratégia expansionista como forma de domínio de território, começaram a atuar e o Rio de Janeiro virou uma praça de guerra novamente, como há muito não se tinha visto, pelo menos nos últimos 4 anos. É muito preocupante do que nós estamos vivendo agora. Depois que virou o ano, aumentou a guerra entre as facções. Parece que falaram, está tudo certo. Engraçado isso. É interessante, porque isso coincide também com visitas do ministro da Justiça a entrar numa favela do Rio de Janeiro, né, sem segurança, sem nada. Eles sentiram com mais liberdade de combater uns aos outros.
Não é combater uns aos outros, é de expandir território, né? Eu vou lembrar a você que quando houve a eleição, pelo menos a divulgação do resultado da eleição à presidência da República no ano passado, a forma efusiva como foi comemorada essa eleição dentro de presídio, dentro de comunidades reconhecidamente violentas. Por que um criminoso fica feliz com a eleição de um determinado candidato em detrimento de um outro candidato que teoricamente teria perdido a eleição? O discurso do Lula é mais menos tolerância com a criminalidade, né? Mais tolerância com a criminalidade. É o discurso dele já várias vezes. Porque ele apontou isso várias vezes. Sim. Mas na entrelinhas, para qualquer bom entendedor, né? Para que não tem ninguém com uma mente contaminado com essa agenda que fica tentando, e a mídia também, empurrar pela nossa goela abaixo, vai entender que um discurso está sendo dado ali para as outras pessoas. Você entra numa comunidade, porque algumas comunidades, candidatos não conseguiam entrar em comunidade e nem tentavam para não ter nenhum problema, e o candidato que teoricamente venceu as eleições entrava com facilidade. O ministro da Justiça recentemente entrou no Parque União, sem segurança, sem nada, alguma coisa fora da agenda. Gente, é uma coisa assim que você não precisa ter mais de 2 neurônios para tentar entender isso, né, cara? Para entender que existe ali supostamente existe uma relação, uma condescendência ou uma tolerância. É muito preocupante isso. Os sinais não são bons para um bom entendedor, os sinais não são bons para as pessoas de bem. Não é isso que uma pessoa de bem quer ver, não é isso? E pessoa de bem, eu estou falando, né, que dentro de comunidade eles vão estranhar isso. Como é que entra esse camarada de justiça, entra aqui, quando qualquer outra autoridade para entrar aqui vai ter que bater cabeça, né? Para quem controla, para não ter problema. Porque se quiser entrar, vai entrar. A operação policial entra, ocupa e você entra. Mas imagina o desgaste em relação a isso. Então é muito preocupante. Eu não vejo com bons olhos esse movimento, pela minha experiência. Eu costumo dizer, quando me entrevistam, as minhas análises e projeções, eu não me lembro de ter errado qualquer uma delas. Uma delas, por exemplo, o PP. Eu previ antes do PP, anos antes, que o PP não ia dar certo. E por quê? Porque a polícia ficou sozinha no processo. Pacificação não é só invasão de um território dominado por uma facção criminosa. Isso aí, vai lá, bala pra cima. É o que vem depois. O que vem depois do domínio do território. Cadê as ações sociais? Cadê o esporte, lazer, cultura, as ações junto às escolas, ações junto às unidades de saúde básica que tem dentro da comunidade, para trazer a população para aquilo, para criar uma massa crítica da população em apoio àquela ação, para se caso haja uma tentativa de rebote ou de retorno, como aconteceu, a própria população ela se torna um parceiro do Estado e não um servo, né, por condição de um criminoso. E aconteceu exatamente isso. O que se teve honrosas as situações, os próprios policiais militares que tinham ali uma prática de luta, jiu-jitsu, judô, criavam projetos internos, policiais músicos que davam aulas de música, enfim, policiais militares femininas até, eu me lembro da Cidade de Deus, que a minha esposa até apoiou, começou a aula de dança para meninas, mas feita por policiais militares, mas não é o papel da PM fazer isso. É o Estado que tem que fazer isso de uma forma sistemática. Criar um sistema de apoio. Via o que precisava. Via demanda, avisava a demanda, mas não tinha apoio. Então comecei a falar, olha, vai dar errado por isso, vai dar errado. E quando deu errado, você tinha razão, eu falei, olha, eu não tenho bola de cristal. É uma análise cartesiana, humanidade mais humanidade são 2 unidades. Então eu não tenho a prática, o conhecimento de como funciona a cabeça das autoridades no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Aí você vê o que vai ser. Usaram a UPP para reeleger o Sérgio Cabral, que está solto, que está dando entrevista, meu Deus do céu. O cara roubou bilhões, 400 anos de cadeia, está solto, né? A cotonezeira está solto. Tem site dele aí, tem página dele e é seguido. Impressionante um troço desse, né? Então está aí. Ajudou a reeleger esse cara, ajudou o prefeito na época, que é o atual prefeito até, ajudou a reeleger a própria presidente da República, Dilma, que depois foi impedida, por um projeto que era tido como a solução de todos os problemas. Seria a solução, se todas as fases tivessem sido obedecidas. Então não existe uma terapia, né, que é um planejamento de como tratar um problema, e a terapia é dividida em fases. Você só faz a primeira fase e não faz as demais,
a doença vai continuar, pô. Então tá aí o problema que continua. Eu vejo que uma organização, para ela conseguir evoluir, ela precisa de regras claras, bem definidas, regras que valem para todos e um objetivo de onde quer chegar. Sim. E isso no Brasil a gente não tem. Cada 4 anos muda, regras existem, mas não são bem claras, porque as interpretações atualmente estão equivocadas, né, ou tortas. O nome disso é política pública, né? Porque precisa de identificação de um problema, o estabelecimento de uma agenda, a formulação da própria política, a trazer grupos de apoio, chegar? Isso, a implementação da política, o monitoramento da política, correções e a avaliação permanente para saber se aquele investimento está produzindo resultado nos indicadores que foram estabelecidos. Você não tem isso aqui no Brasil. Vou dar um exemplo, a educação brasileira. Investe-se aí financeiramente muito dinheiro na educação brasileira. Mas o resultado é uma porcaria. Da última avaliação do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, que compara países entre si, né? 77 países, o Brasil é o 57º. 5 níveis de avaliação, de 1 ao 5º, o Brasil é o nível 1, está abaixo da média internacional. E toda vez que se fala em mudar, né, o modelo brasileiro, por parte da própria estrutura educacional brasileira, ou seja, os chamados especialistas de educação, uma resistência absurda, não, tem que ter, não pode tirar. Olha só a mudança do ensino médio brasileiro, buscando um modelo muito semelhante a países que têm bons posicionamentos no PISA, são bem avaliados. Olha a resistência que está tendo por parte de alguns suportes especialistas, de alguns chamados educadores e de alguns políticos, geralmente, nada contra, mas geralmente eles são mais à esquerda. O porquê? Porque não pode tirar isso, não pode tirar aquilo, tem que ter. É muita matéria, com muito tempo da matéria, e você não aprende nada com profundidade. Falo isso com a área de educação, dou aula em algumas universidades, e vejo a dificuldade que se tem. E para você ver a dificuldade que você está presenciando, você tem que ver que o problema lá atrás. Médio que a escrita dele é péssima. Não, e detalhe, o Brasil hoje, a nossa cultura está produzindo aí o indivíduo chamado nem, né? Dados do IBGE, chamado nem estuda nem trabalha, é uma jovem, 15 a 29 anos, tá? Isso é um jovem, tá? Que não estuda nem trabalha, mas porque perderam totalmente a noção de valor, de estudar e trabalhar. Ou seja, eles não têm nenhuma uma intenção de serem um indivíduo produtivo no grupo social que ele pertence. Eu, como antropólogo, vou trazer um modelo aqui de uma sociedade primitiva. São nossos indígenas. Isso não é pejorativo, esse é o termo técnico. Tá? Você imagina uma sociedade, um grupo de indígena, uma tribo indígena, em que o indivíduo não contribua para a tribo? Ele tem que fazer alguma coisa. Ele tem que fazer alguma coisa, porque é a sobrevivência do grupo. Então imagine se um percentual, 10% não contribui. 20%, 30%, 50%. 50% vai ter que manter os outros 50%. Se há algum impedimento, porque se machucou, porque está doente, não há problema nenhum. Ele não pode momentaneamente, mas assim que curar, retorna, porque nós estamos falando de um grupo que precisa do somatório de esforços para você chegar ao bem comum. Hoje, essa quantidade de alunos são 13 milhões de jovens, segundo dados do IBGE de 2021. 1 milhão de jovens por ano entra nessa categoria chamada neném, não estuda nem trabalha. São sustentados pelos pais, acho até que eles são assim em razão dos pais. Esses jovens, 15 a 29 anos, não estudam nem trabalham, mas convivem com outros jovens em ambientes, né, sustentados pelos pais, que eles têm condição de pagar, mas não estudam nem trabalham, mas são sustentados nesse ambiente. E nessa interação, porque não tem informação, o que é que eles fazem? Amigo, reproduzem-se, é normal. Né? Juventude, né? Geram filhos cujos modelos serão pais que não estudam nem trabalham. A tendência dos filhos é copiar o modelo dos pais, é a tendência, não é isso absoluto. Né? Aí você está criando, quem sustenta? Os avós. Os avós desencarnam. Quem vai sustentar uma massa da população que não colabora com a população e que não é um indivíduo produtivo? Nós, quem paga imposto, que vai ter que criar bolsa disso, bolsa daquilo, para sustentar uma parte da população que às vezes momentaneamente vive situações de precariedade, mas não tem a mínima vontade de buscar uma forma de qualificação para serem indivíduos produtivos na sociedade. Então você imagina um pai e uma mãe que não se esforçam para contribuir para a família, para sustentar seus filhos. Em algum momento está desempregado, vamos ajudar, não tenha dúvida disso.
tem algum problema de saúde que não tem condições de fazer, ou tem uma criança que precisa de um atendimento permanente, vamos ajudar. São casos específicos. O problema é que essas bolsas, né, essas políticas, inicialmente acertadas, em alguns casos elas são fundamentais para a sobrevivência dessas pessoas, mas ela criou uma dependência de uma parte da população a essa condição. E você está criando gerações dependentes dessa condição e que não tem a mínima vontade de se preparar para ser um indivíduo que tem a capacidade de contribuir para a sociedade. Então, isso é realmente um problema muito sério. Vamos adiante ter um colapso. Eu, possivelmente, 60 anos de idade, estou no último terço da minha vida, talvez aí eu não consiga ver, mas que isso vai acontecer, se nada for feito. Aí todo mundo aí vai acabar dinheiro, vai acabar assistência social, vai ter que todo mundo se virar do jeito que dá. Aí talvez vire... Eu lembro de aula de história de ver, que eu até me espantei, né? Na época de aula de história que eu lembro, algumas civilizações antigamente, bem antigamente, nascia um bebê com deficiência e eles jogavam do precipício, por exemplo. Sim. Não deixava porque futuramente ia ser um peso para aquela pessoa carregar, né? Isso é uma coisa, claro, não é isso que a gente está propondo. Não é isso. Mas a pessoa saudável, ela contribuía. Eles faziam isso porque era alguém que não ia contribuir, né? Futuramente. E hoje, a pessoa que é saudável, ela tem que contribuir. Não dá para ficar dando assistência eternamente para uma pessoa sem ela contribuir para a sociedade. Enfim, vamos... É por isso que elas são chamadas de sociedades primitivas, né? Porque até pouco tempo os indígenas faziam isso, nossos indígenas faziam isso. Também faziam? Faziam isso também, claro. Não tenha dúvida disso. Tá? Então faziam isso também. Não fazem mais, mas dificilmente você vê, por exemplo, uma criança indígena com síndrome de Down, por exemplo. Hoje você vê, antigamente você não via isso. Não tem relatos antropológicos de você identificar essas crianças em tribos indígenas. Eles estão isentos disso ou aconteceu alguma coisa? Então, é óbvio, né? Nós estamos tentando olhar uma sociedade primitiva com os nossos olhos, uma sociedade complexa. Entendeu? Então é óbvio que existe ali um confronto das nossas matrizes de valores. É óbvio que isso é um absurdo. É óbvio que isso é desumano. Né? Ao nosso olhar. O olhar deles, não. Né? O olhar deles, aquilo é normalidade. A cultura deles, os valores deles, desde os primórdios, era para que cada indivíduo colabore com a tribo. E se o indivíduo não tem condição de fazê-lo, ele precisa ser retirado ou eliminado, como aconteceu, como essas sociedades. A sociedade espartana era assim, nós estamos falando ali, período helenístico, onde o belo, onde o correto, onde o ético, começaram a discutir ética, mas eles faziam isso. Aos nossos olhos, desumano. Mas naquela época, para aquela visão, é óbvio que isso é a mesma coisa de tribos africanas. Você vai numa tribo dos Wazari, por exemplo, dos Dinkas no Sudão, Wazari no Quênia, você não vê uma criança com alguma síndrome incapacitante ou que diminua a capacidade dela. Onde estão essas crianças? Ou eles não têm, não existe nenhum problema desse genético nessas tribos, ou eles tomam alguma atitude em relação a isso. É a cultura deles. Nós podemos recriminar, nós podemos criticar com a nossa ótica, problema nenhum, né? Mas a ótica deles é diferente da nossa. Entendeu? E não estou dizendo que tem que acontecer conosco, não. Porque aquele que não pode... Eu, como um espírita cristão, eu digo o seguinte, aquele que pode mais protege quem pode menos. Sempre. Mas o que não pode acontecer é alguém querer poder menos para poder ser protegido. Isso é um problema. Você está sobrecarregando aqueles outros que têm a boa vontade de fazê-lo. A sociedade, não vejo problema nenhum nisso. Eu e minha esposa e minha filha, a gente mantém um instituto aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A gente atende 423 crianças. Educação de música e dança. Dentro de uma comunidade, tudo gratuito. Nós compramos o terreno, construímos o prédio. Nós temos 14 professores contratados de música e dança, clássica e popular, tanto na dança quanto na música. E a gente vê as crianças lá, a gente vê a dificuldade que as pessoas da comunidade passam. E por que nós estamos fazendo isso? Porque nosso filho, que desencarnou há 7 anos atrás, deu essa missão para a gente, alertou a gente para a necessidade disso e nós começamos a fazê-lo. Então nós estamos ali fazendo algo, proporcionando às crianças e jovens, que a gente começa de 6 anos de idade até 18 anos,
uma oportunidade de ver um mundo diferente. Levamos pessoas para falar para eles. Algumas pessoas que tiveram experiência semelhante a deles, mas que chegaram lá. Então isso é muito importante para eles verem que é possível onde eles estão. E estamos proporcionando uma atividade. Conviver num ambiente saudável, um ambiente que eles gostam de estar, bem-estar. Se sentem bem-estar lá. Né? Com disciplina, é o que a gente exige deles, dedicação, é o que a gente espera dele, e determinação em fazer o melhor. Então não é para lá para fazer terapia ocupacional, é estar lá com objetivo. Eu quero aqui para aprender a dançar, eu quero aqui para aprender a tocar um instrumento, seja para lazer, seja para interação social, ou seja para uma questão profissional. É isso que nós estamos proporcionando. E a gente vê a dificuldade que é, porque se não fosse isso, eu não teria condição de pagar um curso, por exemplo, de violino, violoncelo, flauta erudita, de teclado, de guitarra, enfim, de balé clássico, de hip hop. Não teriam condições de fazê-lo. E por que a gente faz isso? Porque Deus me deu a oportunidade de fazer e a gente assumimos essa responsabilidade. Se me deu a oportunidade, eu assumi a responsabilidade. Ah, porque vocês são bons? Não, porque eu tenho uma consciência que a gente precisa ajudar as pessoas que podem menos. Então, é uma questão minimamente de convivência harmônica na sociedade. Tá? Tem alguns preceitos, obviamente, religiosos ou inspirados numa doutrina que eu sigo, enfim. Mas se não for feito isso, e porque mas acontece isso em outras comunidades? Acontece. Com que apoio do governo? A lei de incentivo, nós estamos até tentando. Né? Mas será que só isso? Por que não uma rede de proteção administrada ou coordenada pela Prefeitura ou pelo Estado do Rio de Janeiro, mas que trabalhe com indicadores? Quantas crianças nós estamos atendendo? Quantas nós estamos tirando, por exemplo, de uma atividade criminosa? Quanto nós estamos ocupando, tirando da ociosidade? Então, enfim, falta aí política pública. Eu acho que a grande discussão na mídia, na grande imprensa, atualmente são coisas totalmente inúteis pra gente. Por exemplo, não que sejam inúteis, né? Não tem importância, vamos mudar, mas existem coisas mais importantes. A vida das pessoas, a pessoa ter emprego, trabalhar, a criança ter acesso à cultura, acesso à educação de qualidade, orientação. Mas a gente vê uma grande discussão de ideologia de gênero, de sexualidade, às vezes, pessoas usando isso para ganhar a eleição, sendo que é uma coisa de uma bolha, que o problema real não é esse. O problema real é o pessoal que tem que ter esgoto em casa. O problema real é a criança que nasce de pais totalmente disfuncionais numa comunidade e fica à mercê e o Estado não dá essa condição para a criança, que você vê essa situação. Então eu acredito que a grande imprensa não coloca isso em debate como deveria, dá muita atenção para coisas de libertinagem. Eu fico muito preocupado quando as instituições, por exemplo, você está falando da questão da ideologia de gênero, isso começou com uma reunião que ocorreu, promovida pela ONU, de sociólogos que se encontraram para falar sobre determinados temas e surgiu a ideia de que... Virou eleitoreiro isso aí. Porque na verdade faz parte de uma agenda internacional. Tá? E eles ali num grupo, sem a presença de biólogos, de médicos, enfim, sem nada, só eles ali, gênero é uma questão de construção social, chegaram a essa conclusão. Interessante isso. Né? E a partir dessa reunião, aí começou ali, foi o epicentro desse movimento que nós estamos vendo hoje, né? Que não representa 1% da população mundial com disforia de gênero. Então, aí, a partir desse 1%, com problemas muito mais graves, como você bem apontou, de outras populações, outras minorias, que proporcionalmente são muito maiores do que essa, você quer criar um movimento não só de transformação, né, de um indivíduo, nada contra as opções sexuais do indivíduo. Pô, não tem nada contra isso, pelo amor de Deus. Sim, exatamente. Não tem problema. E também não tem problema nenhum um homem querer se vestir de mulher, uma mulher querer se vestir, eu não vejo problema nenhum. A questão toda é querer te impor isso como uma regra. Uma coisa é você ver e você respeitar. Outra coisa é a pessoa não respeitar o direito de você achar, de você não concordar com aquilo. De você não achar aquilo natural. No seguinte sentido, pô, ele pode fazê-lo porque ele quer fazer. Respeito, tudo bem. Agora quem me impor uma nova visão de mundo, e não é assim que acontece a visão de mundo. Isso é um processo. Nós estamos falando de valores. Então quem me impor uma visão de mundo diferenciada daquilo que eu fui criado, essa resistência que está tendo, é fruto disso, é óbvio.
Mas isso é uma forma de imposição. O que eles alegam que eles sofrem, estão querendo fazer com que os outros sofram também. Eu não sei se é vingança, né? Ou se é uma estratégia também de ocupação de espaço. E você vê muita gente, mas eu modismo, acho que entrando nesse discussão é uma conceito. grande bolha, não é o grande problema real da sociedade. Eu acho que é tudo discutido dentro de uma bolha que Decidem todo mundo. que não sofre os mesmos problemas reais de alguém da comunidade. Será que alguém que está em dificuldade hoje de financeira numa comunidade está realmente preocupada com isso? Preocupado Exatamente. com isso? Se vai ter educação sexual na escola ou não vai? Eu acho que até foi um erro também do Bolsonaro ficar batendo muito nisso de ideologia. Cometeu alguns erros estratégicos. Puxa para coisa mais importante, ficou batendo muitas coisas. Eu acho. Ela sempre fala o seguinte, pessoal, isso não é prioridade, a nossa prioridade é outra. Em algum momento a gente discute isso, agora não. Olha aqui, vamos ver isso, vamos ver um país, prosperidade no país, gerar trabalho, renda, vamos deixar isso de lado. Não é importante. Eu aprendi em operações especiais, amigo. O que é prioritário? Atenda o que é prioritário. Tudo pode ser atendido na sua vez. Porque não adianta, você não vai fazer tudo ao mesmo tempo. O que você faz dentro de uma questão de prioridade? A minha vida, a partir daí, mudou. Você aprende esses conceitos, aplica esses conceitos, então passa a ser um hábito seu, hábito é gerador de cultura, e você trabalha dentro dessa perspectiva. E pronto. Eu concordo com você que houve um erro estratégico em relação a isso. Porque quanto mais você bate, mais você dá força ao contrário. Da mesma forma que estão querendo bater nele, mais estão dando força para ele também. É óbvio, pô. É óbvio que está acontecendo isso. Em 2018 ele ganhou por causa disso também, né? Quiseram bater nele, ridicularizar e deram força. Exatamente, cara. Mas você falou operações especiais. Como é que surgiu na tua vida o BOP? Você entrou para a PM, quando que você pensou, vou fazer parte do Batalhão de Operações Especiais? Uma coisa muito simples, cara. Se você entra numa determinada instituição, foi o questionamento que o meu comandante fez quando eu apresentei para ele o meu requerimento para participar do processo seletivo para o curso de Operações Especiais. Eu sou muito bem posicionado na minha turma, né? Em termos de classificação. As pessoas me têm na polícia como um pensador de polícia. Desde muito cedo, produzia conhecimento, enfim. E lá, o meu comandante me chamou e falou, Pistorante, quer fazer o curso do BOP? Para quê? Eu falei, eu quero servir no BOP. Ele perguntou, mas você é um cara aí? Aí começou a me elogiar, né? Você quer ir para o BOP? Cara, por quê? É o tipo de serviço. Nós estamos no ápice do risco da ação policial. Eu entendi o meu comandante, lógico, também era um camarada, um intelectual, um grande pensador de polícia. Eu disse para ele o seguinte, bom, eu escolhi ser oficial da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Aonde se prepara para o pior na nossa profissão? Onde aqui, na nossa polícia, se prepara para o pior? Aí ele, bom, o pior é onde tem maior risco. Ele é no BOP. Eu falei, coronel, estando eu preparado para o pior, qualquer coisa abaixo disso fica fácil. Então é uma questão de vida, é uma questão de estratégia de vida. Eu sempre espero o pior. E se o pior não vier? Ficou fácil fazer, ficou fácil enfrentar, ficou fácil suportar. Consegue entender isso? Então eu nunca menosprezo, eu sempre subestimo. Às vezes superestimo, né? Então, quando faço isso, foi melhor do que você subestimar e você ser surpreendido por uma coisa que você não está pronto para corresponder. Às vezes não é só de conhecimento, às vezes até de ânimo. Pô, pegou bem. Então, o BOP é isso, é a minha estratégia de vida. Então, eu sempre me preparo para o pior. Eu sempre... Tanto é que você chega no Batalhão de Operações Especiais, quando você vai fazer um planejamento para uma missão, amigo, qual o pior cenário que a gente pode encontrar? Então, como é que se prepara para ele? Então, a partir daí que você começa o teu planejamento. E aí, dificilmente, a unidade vai ser surpreendida, como já aconteceu de ser surpreendido, porque a gente encontrou muito pior do que o pior cenário que a gente possa ter. Mas situações pontuais e raras, e foram mais uma questão de falta de dado, né, que chegou sendo processado para uma informação para tomada de decisão do que qualquer outra coisa. Mas, enfim. E como é que foi? Você tinha que fazer um curso na época, hoje tem que fazer o COESP ou o CAT, né? Na época tinha que fazer um curso, como é que funcionou? Não, você faz o requerimento, processo seletivo, 3 meses, 4 etapas. Um exame físico, tem que estar com a condição física excepcional, mas também no curso dura 2 dias o condicionamento físico, depois tu tá na merda, né? É um exame clínico médico, ver como é que está a sua condição de saúde.
um exame psicológico, ver se está dentro do perfil, né, que é esperado, mas são testes projetivos que durante o treinamento aquilo vai ser colocado em prova. Um exame social, o que você era antes de entrar na polícia, o que você se tornou depois de entrar na polícia. Aprovado, dentro do número de vagas, classificado. Na nossa época eram 35 no máximo, porque o BOP ministrava o próprio curso. Você começa um programa de treinamento e capacitação, que na época eram 17 semanas. Hoje, por uma questão administrativa, a polícia reduziu para 2 meses. Então, reduziu, acho até que demais. Mas não vejo problema nenhum nisso. Basta complementar depois. Mas esse curso tem que ser muito intenso para 2 meses, enfim. E aí passa por todo esse processo, disciplinas que você precisa fazer, provas práticas e teóricas, podendo ser desligado por falta de condicionamento, de condição intelectual ou física, que são a prova, abaixo da média você é reprovado, então você tem que manter um padrão de qualidade, e você pode pedir para sair a qualquer momento. É avisado desde o primeiro dia que a qualquer momento você pode pedir para se desligar do processo. Se sentir que alguma coisa está violando seus direitos, violando sua condição, enfim, violando seus princípios, pode ir embora. Não é obrigado a ficar. Não é obrigado a ir, não é obrigado a ficar. Você entrou oficial, aí muita gente pensa, oficial não vai para o combate. Você chegou aí para o combate? Ah, mas todo mundo no BOP vai para o combate, não tem essa. Não tem essa. Saiu operações especiais então, porque na nossa época, a quantidade de operações especiais no BOP era reduzida, não eram todos. Então você tinha lá militares que vêm paraquedistas, e muitos fazem curso, né? Já tem uma capacidade, né, de suportar a pressão muito mais do que aquele que nunca fez. Então já cria a própria história. Comandos anfíbios, comandos do Exército, soldados que deram baixa, que entraram para a polícia, o BOP traz para trabalhar, se ele quiser, né? Ele vem, eu quero trabalhar no BOP, opa, então você tá. A gente não sai para convidar, né? E havia lá um estágio que era feito para preparar principalmente o cabo soldado. Boa parte dos oficiais, quase a totalidade, e boa parte dos sargentos, pelo menos aí uns 60%, eram operações especiais. E todo mundo vai para o combate. Não tem essa. E o BOP da minha época é diferente de hoje. Hoje tem 750 anos. Na minha época nós éramos 64. A demanda aumentou? Aumentou. Mas a estrutura para atender a demanda era muito pouca. O pau quebrava todo dia. Todo dia? Todo dia, mas todo dia era missão. Eu entrei com 64, quando eu saí nós éramos 86. Hoje o BOP tem 750 homens. Ah, tá mais fácil hoje? Falei, não, a demanda aumentou. A demanda aumentou, sem dúvida nenhuma. Mas enfim, o curso de ações táticas que você falou, quem criou fui eu. Ah, é? Por quê? Porque havia um déficit muito grande de cabo soldado no batalhão. Por quê? Porque quando o cabo soldado ia fazer o curso de operações especiais, a quantidade era no máximo a mesma de oficiais. Mas a base do batalhão são cabos e soldados, cara. É óbvio, a tropa é cabo e soldado, não são de oficiais. Para o tipo de ação que o BOP faz, a sua formação da sua equipe, a maioria, cabos, soldados e sargentos. O oficial, 1, 2 no máximo que vão na operação. É por isso que a oficialidade do BOP é uma oficialidade reduzida, né? O cara se forma, fica ali um tempo, às vezes é convidado para trabalhar em outra unidade. E muitas vezes ele vai, né? Porque não tem espaço para todo mundo também. Mas enfim. Então, um grande amigo, que era o chefe da seção de instrução especializada, né, do BOP, quando eu saí cursado, eu fui assumir, em razão até do meu histórico em treinamento e tudo, comandava uma das equipes do BOP e chefiava essa seção. Ele me falou, cara, a gente tem um problema, um déficit muito grande de cabo soldado, os estágios aqui, eles são importantes, mas eles não preparam adequadamente. Eu falei, pô, vamos fazer um curso então. Vamos fazer um curso reduzido. Vamos pegar disciplinas do curso de operações especiais, voltado para operações urbanas, aquilo que nos interessa, incursão em áreas de risco, gerenciamento de crise com tomada de refém, que nós introduzimos isso na minha época. Foi no meu curso que a gente introduziu isso e que criou o que nós temos hoje no BOP, né? Foi nesse momento que houve uma grande reestruturação do BOP em termos de treinamento, né? Eu projetei isso. Eu simplesmente fiz lá um projeto de um curso. Houve resistência por parte dos colegas oficiais. Não, tem que ser só COESP, só COESP. Eu falei, cara, temos que fazer um curso reduzido. É um padrão semelhante à SWAT, né? Eu tinha feito um curso na HK nos Estados Unidos, meu primeiro curso, e tive contato com o pessoal da SWAT. E o curso da SWAT é um troço muito reduzido. Tem que pegar um cara muito bom, muito pronto, testes,
qualificação, treinamento, qualificação, e o cara está pronto para participar da sua área. Tem o perfil, falei, vamos fazer uma coisa mais próxima a isso. Então, inicialmente era planejado para 5 semanas, depois reduziu-se para 4, depois da minha saída, houve uma questão que era uma semana só de operações, né, a última semana. Aí tiraram essa semana de operações e fecharam em 4. E é um curso muito intenso. E hoje você tem muito mais formados no CAT do que no curso de operações especiais. O curso foi um sucesso. Foi um sucesso. Replica-se a todo momento, às vezes com 2 CATs por ano. Né, curso de ações táticas. Então o curso é um sucesso. Pega o cara que já tem a vontade de estar lá, de participar, tem um bom perfil. E o que aconteceu? Forma ele em um mês. Culturalmente, não por planejamento do BOP, quando eu fiz o curso não tinha essa intenção, mas sabia que isso podia acontecer. Os caras que fazem um CAT, depois eles querem fazer o curso de operações especiais. E é óbvio que eles estão mais preparados, porque o CAT, embora não tenha o mesmo padrão, não de exigência dentro da... mas o curso, ele submete você a situações muito, muito duras. E que no CAT você não tem tempo para isso, porque é um curso voltado para a área urbana. A parte rústica do COESP é muito bem dura, maior, né? É muito dura. Mas o cara já está melhor preparado para aquilo. Então se tornou um curso que a gente chama de propedêutico. O cara, para chegar a operações especiais, faz ações táticas, aí 2 anos depois ele faz operações especiais. E, ao meu ver, esse cara cabe soldado, embora era inicialmente para isso, e hoje a polícia, se o oficial quiser fazer, faz, sargento, faz, não tem problema nenhum. Para entrar no BOP, não importa se é problema oficial, tem que passar. São essas 2 portas que você precisa entrar. Mas ele complementa hoje o curso de operações especiais. Entendeu? Então, essa medida administrativa da PM, de todos os cursos da PM não podem passar de 2 meses, então não pode passar de 60 dias. Então, vai quase que obrigar todo mundo a fazer o CAT e depois fazer o curso de operações especiais. Ou vice-versa. Você faz um, mas você precisa complementar o conhecimento fazendo o outro. Isso é inteligente. A aeronáutica faz isso muito bem no Paraçá. O Paraçá, lá que eles chamam de pastor, são vários cursos dentro daquilo que eles entendem que seja necessário, né, e que você faz que se complementam os cursos. Então, curso de salvamento na floresta, curso de salvamento no ar, curso de salvamento na altura. Então, eu acho isso inteligente. E mantém, isso que é mais importante, mantém o operador em constante treinamento. Ele está sempre treinando, sempre voltando para treinar. E voltar à condição de aluno, isso é fundamental. Por isso que eu tenho um mestrado, eu tenho 3 pós-graduações, eu tenho 2 graduações. Sempre aprendiz, né? Sempre aprendiz. Primeiro fundamento das operações especiais. Aprenda. O saber não ocupa espaço. Isso não está escrito em lugar nenhum no BOP. Escrito. Mas está inscrito nas mentes e corações das operações especiais. Porque isso é dito toda hora pelos integrantes do BOP. E nunca foi escrito. Quando foi escrito, quando na minha dissertação de mestrado eu fui pesquisar o BOP, peguei 5 fundamentos da unidade. Aprenda, o saber não ocupa espaço. Segundo, haja, faça acontecer, não espere que aconteça. Terceiro, persevere. E perseverança para nós é, diante de um problema, não reclame, não adie e não desista. O quarto, lidere, seja um modelo para as pessoas, faça sempre o seu melhor. E quinto, não entre numa luta para lutar, entre numa luta para vencer. Quem entra numa luta para lutar está criando 3 possibilidades de resultado. Vencer, empatar ou perder. Quando você entra para vencer, muda totalmente todo o vetor de força para você chegar àquele resultado. Show de bola. Você lembra a sua primeira operação no BOP? Primeira vez que o bicho pegou, e como é que foi o teu sentimento depois? A primeira operação que foi logo foi a caçada aos irmãos necrófilos. Eu saí do curso, já entramos isso, a minha equipe entrou que foi uma grande operação aqui isso foi em 95, né? 2 moradores de uma região rural ali de Nova Friburgo, inclusive é minha terra natal, e que começaram ali uma série de crimes, né? E o que caracterizava o crime era a relação sexual depois do indivíduo morto, quer seja homem, quer seja fosse mulher. Tá? Isso durou quase 6 meses, né? Foram 4 fases diferentes. Uma primeira fase, uma primeira equipe foi, com as operações especiais especializados em área de selva, né? E que na primeira semana 2 vezes quase pegaram o cara, só não conseguiram pegar o cara porque era mata, né? Nós fomos em área rural, era uma área absurdamente grande, e eles eram moradores da região e conheciam todas as trilhas da região. Então, quando eles se depararam, eles fugiam, sumiam nas trilhas de uma forma absurda.
continuaram a cometer crimes, depois veio uma segunda fase, aí que foi um oficial comandando, inclusive veio a ser comandante do BOPE, depois comandante geral, também da região, como eu, foi o Piero Neto, nós somos naturais de Nova Friburgo, e que quase pegou também, tinha um receio muito grande de qualquer coisa acontecesse e de um efeito colateral com a população rural, que caminhava pelas trilhas também, enfim. Na terceira fase foi a minha fase, que eu fui comandando, né? E logo depois, a quarta fase, subiu o batalhão inteiro. Aí em dezembro, 15 de dezembro, salvo engano, ele foi identificado na tentativa de pegar um mateiro que trabalhava com a gente, que estava na frente, e acabou ele sendo alvejado, na época, pelo capitão Príncipe, né, que veio a comandar o BOPE, posteriormente como coronel. E essa missão foi a minha primeira missão. E foi muito interessante porque ela requeria todo dia planejamento do que tinha que ser feito e disciplina na execução. Havia um desânimo, fomos abatendo um desânimo na tropa, né? Mas por quê? Porque a gente fazia esperas em trilhas no meio da mata, era uma coisa assim. O policial do BOPE ficava lá 2 dias revezando-se dentro de uma espera que se colocava em silêncio, dentro de uma trilha de confluência de trilha na mata. Isso distribuído numa área absurdamente grande. E por 3 vezes ele foi identificado e não conseguiu mais porque o cara abaixava-se e saía que nem um animal. Então, quando ele foi pego, ele estava com 5 carrapatos de estrela no peito, tudo grande. E o cara vivia como um animal. Inicialmente achavam que eram 2 participaram de crime, mas com a nossa chegada, um deles fugiu do local e a gente só encontrava pegadas e vestígios de um só, dentro de gruta, alimentação, enfim. Essa foi uma missão muito, muito importante que faz parte da história do BOPE e a história da segurança pública do Brasil, que foi a primeira grande caçada a um serial killer que aconteceu. A próxima que teve foi recentemente, lá em Goiás, próximo a Brasília, também um criminoso que fugiu da polícia. Tanto é que eu fui entrevistado e falei, isso é uma questão de tempo. O planejamento já está sendo feito, é uma questão de tempo dele sair de onde ele está e ser identificado e preso. Ele acabou sendo morto, né? Mas enfim, isso tem que ter disciplina, tem que ter paciência. A população requer velocidade, mas não é assim que funciona. Depois que dá a operação, você vai para casa, foi para casa vibrando, né? Em detalhe, a gente ficava lá, a gente revezava o batalhão uma semana ficava uma equipe, revezava com outra semana. Muito desgastante. Muito desgastante. A tropa inteira subiu. 86 caras, ficava mais fácil, né? Mas a tropa inteira subiu, não teve jeito, cara. O batalhão todo teve que subir. A ordem foi subir porque foram 9 pessoas mortas e a última morte foi uma mulher grávida. O filho dela também morreu numa ação do criminoso, enfim. Foi muito triste, muito triste. Para nós foi até, em alguns momentos, chocante pela forma que a gente encontrava, nós encontramos alguns corpos. Foi muito, muito duro, muito difícil, cara. Nossa. Mas, bom, o BOPE fez a sua missão nessa vez, né? Enfim. Você, como policial aqui no Rio, você é carioca? Eu sou de Nova Friburgo, sou fluminense. Nunca pensou em sair do Rio? Não, nunca pensei em sair do Rio. Missão está aqui. Você, como policial aqui no Rio, sentiu diferença na sua vida antes e após a polícia e em situações de folga? Como é que foi para te andar? Já teve alguma situação? Algumas vezes, sim. Algumas vezes, algumas prisões. A gente fiz, né, por conta de oportunidade, se depara contra você. A questão toda que as pessoas estranham é que todo mundo, por uma questão de instinto natural, qualquer animal diante de uma situação que coloque em risco a sua vida, são 2 reações naturais: fugir ou lutar. A maioria foge. Tendo oportunidade, você foge. Mas nós fomos programados para lutar. Operações especiais, ou policial de uma forma geral, ele é programado para enfrentar o problema. Então, quando todo mundo foge, você vai ao encontro do problema. Então, já aconteceu algumas vezes, em rua, passando pela rua, correndo atrás, imobilizando, chamando a polícia, pegando e levando, ou conduzindo para a delegacia. Algumas vezes. Mas na medida que você vai ficando também mais velho, eu evito alguns lugares hoje. O horário que eu saio com a minha esposa para lazer, ou do ponto A para o ponto B, sempre procuro rotas mais seguras, sem dúvida nenhuma. A minha esposa, da mesma que meus filhos também, nós treinávamos o que fazer numa situação de emergência quando estando no carro, se nós fôssemos abordados, se houvesse algum acidente, enfim. Então, preparava a minha família da forma que eu fui preparado para responder a determinadas circunstâncias. E para isso a gente é normal.
E fazia isso sem essa tensão de, nossa, que absurdo. Não, essa é a realidade. A realidade é essa. Ou você enfrenta a realidade, ou você pede para sair. Né? Por isso que não passou pela minha cabeça, vou sair daqui. Não, talvez passar um período fora de aprendizado, ótimo. Mas sair do Rio, eu não vejo sentido nisso. Ainda mais agora com o Centro Cultural, nós estamos no 3º ano de funcionamento, muita criança sob nossa responsabilidade. 60% a 70% dos recursos lá nós é que colocamos, então por isso eu preciso trabalhar, e trabalhar muito para sustentar a estrutura. Graças a Deus, a minha atividade empresarial como palestrante em empresas me possibilitou manter isso. Eu que queria parar agora com 60 anos, depois do Centro Cultural, eu falei, chega, não, até o final da vida, até a hora que Deus chamar de volta. Até lá eu estou dando o meu melhor para manter a nossa estrutura lá. Mas você não vê que é bom também isso? Você continuar ativo, continuar trabalhando, continuar buscando alguma coisa? O ser humano, a ideia do ser humano é sempre querer voltar em algum momento para o paraíso. Né? Então você quer o paraíso na Terra, tu não quer o paraíso depois que você vai. Porque eu nem acredito no paraíso depois da sua partida, né? Então continua o trabalho lá. Né? Mas você quer voltar, você quer descansar, você quer usufruir de tudo aquilo que você fez. Então, embora isso é natural do ser humano, né? Querer retornar, né, a esse paraíso. Mas uma coisa que minha vida mostrou é que não é bem assim não. Embora você queira, você acha que seria talvez legal, eu não sei legal não, porque eu nunca consegui tirar férias mais de 10 dias. Eu não suporto ficar sem alguma coisa para fazer. Pois é. Eu viajo para algum lugar, dá 10 dias, eu falei, puta, cara, não aguento mais. Olha que eu gosto de viajar, eu, minha esposa e minha família viajávamos muito. Gosto de ir a museu, gosto de ver a cultura local. Gosto de parar em frente assim, uma construção e ficar olhando para aquilo. Gosto de ver um quadro dentro do museu e ficar ali meia hora olhando os detalhes do quadro. Eu adoro apreciar isso. Mas chega uma hora que tu, cara, tem que fazer alguma coisa. Tu quer pegar uma vassoura para varrer, eu quero serrar alguma coisa, eu quero consertar algo, quero dar aula, entendeu? Então, fazer uma pesquisa, enfim. Então, não dá não. Embora seja quase que natural a gente querer voltar para o paraíso, mas eu acho que o ânimo de Deus em nós faz com que a gente busque sempre fazer alguma coisa. Precisa de alguma atividade, né? Sejamos produtivos, cara. Temos que ser produtivos. Vejo muito aposentado que começa a plantar, começa a fazer... É isso aí. Ele muda só de atividade, né? Muda de atividade, mas ele tem que ter alguma coisa. Não tem como, senão a gente vai acabar aí, como alguns, só indo pro boteco todo dia beber. Aí você imagina, essa pergunta que eu fiz na época do Bob, eu parei de combater criminosos armados de fuzil e passei a dar aula, então outro tipo de combate, como é que foi essa mudança? Você estava acostumado a adrenalina direto e saiu desse mundo, foi dar aula. Você sentiu falta de combater? Foi difícil demais. Né? Primeiro que foi uma decisão, eu acho importante na minha vida. Saiu do BOP e foi direto para isso, estava no BOP. Exatamente. Tá. Minha última unidade na polícia foi no Batalhão de Operações Especiais. E quando eu decidi fazer isso, uma decisão difícil, né? Por quê? Sou o primeiro colocado de curso de Operações Especiais, tem uma colocação muito boa dentro da minha turma. Então, a minha carreira seria uma carreira... Eu chegaria a coronel na polícia, enfim. Mas chegou um momento que eu falei, cara, não. Até aqui foi, né? Fiz o meu melhor, combati o meu combate. Agora eu vou mudar de direcionamento. O combate vai ser outro. Fui ser professor. E aí foi que minha esposa percebeu que quando isso... Né? Minha esposa era psicóloga da polícia. Eu conheci minha esposa na polícia. Né? Dava aula na academia da Polícia Militar. E ela deixou muito claro, falou, olha, você tem que buscar coisas para fazer. Foi quando eu comecei a buscar mais conhecimento. Então, eu saí e já emendei uma pós-graduação. Eu sou professor de Educação Física, formado pela Escola de Educação Física da PM de São Paulo, excelente escola. Aí fiz minha primeira pós em Educação Física, em treinamento físico. Aí desenvolvi, na verdade, eu consolidei a metodologia de tiro que eu comecei a usar no BOP. Tá? Para diminuir as características da tensão sobre o tiro policial. Então, diminuiu os passos. Então, o trabalho foi excepcional que o BOP faz até hoje. Né? Aí, fui convidado nesse ínterim para voltar, voltar para a Secretaria de Segurança Pública, voltei para ser assessor do secretário, continuava dando aula onde eu estava dando aula. Fui convidado para ser, 3 anos depois, diretor de recursos humanos da Guarda Municipal do Rio. Aí eu fiz uma pós em gestão de pessoas na Fundação Getúlio Vargas. Aí recebi como prêmio uma nova pós, né? Aí eu fiz uma em administração pública, então já foi a terceira num período de 5 anos. E gostei da cultura organizacional. Aí fiz um concurso para o mestrado na UF, passei,
E nesse ínterim que eu estava começando o mestrado, eu fui convidado, na verdade desafiado para ser secretário de segurança em São Gonçalo. Então, sempre trabalhando, sempre estudando, ocupando minha mente, dirigi um campus universitário da Cândido Mendes, de um projeto que era voltado para policiais militares, que eu conheci que se tornou um grande amigo, um vice-reitor de expansão da Cândido Mendes, que anos antes tinha feito um projeto, pensou num projeto, num encontro com ele, fazer um projeto de curso de direito para policiais militares. Vamos fazer curso reduzido, vamos fazer uma escola da polícia, enfim. Ele apresentou o projeto e aquilo nada. De repente o projeto foi sacado. Pô, vamos dar andamento nisso? Aí ele me chamou para ser coordenador do projeto. Aí nós ficamos 3 para 4 anos nisso, e sendo secretário de São Gonçalo, fazendo mestrado, dando aula na Cândido Mendes, enfim. Então a minha vida sempre foi muito intensa. Você, como capitão, liderava equipes dentro do BOPE. Você chegou a comandar o BOPE, ser comandante do BOPE? Não, eu cheguei a ser subcomandante, porque o comandante era um tenente-coronel, o comandante deveria ser pelo menos um major. Não havia um major na unidade, que todos eles foram fazer curso, outros foram trabalhar, e ele me alçou como subcomandante do BOPE. Mas eu fiquei 9 meses como subcomandante do BOPE. Como que é liderar outros policiais, lidar com seres humanos, que são seres humanos, né, que têm suas... E aí que tá, né? Olha só. Suas questões também, como é que foi? O BOPE foi? é muito fácil, cara. O BOPE é muito fácil. Por quê? O que é uma equipe? Você já liderou o batalhão e o batalhão de operações especiais. Lidar com operações especiais é mais fácil do que... Sempre é fácil quando as pessoas comungam do mesmo objetivo. Tá. É isso que determina a equipe. Onde você tem as mesmas estruturas de valores. Qual é a nossa missão, quais são os nossos valores, o que a gente faz, correto? Então, fica fácil. Então, você só está ali, tem as questões burocráticas que precisam ser feitas, mas você representa também a instituição. Você é um modelo, você precisa transmitir essa energia para a sua tropa, no momento de falar, de reforçar os seus valores, reforçar a marca da unidade, mostrar para ele a responsabilidade de cada um em fazer o seu melhor. Porque quando a gente fala liderar, não é que você, comandante, lidere, ou seja, comandante do batalhão ou comandante de equipe. É todo mundo liderar. Porque é um equívoco em relação ao conceito de liderança. As pessoas acham que liderança é chefiar. Não, chefiar é chefiar. É cumprir regra, é cumprir protocolo. Liderar é influenciar comportamentos, que você pode até usar a sua função. Porque você é chefe, está numa posição de exposição e você influencia as pessoas embaixo. Então, quando isso se dá, a gente chama que há liderança. E no Brasil é uma tendência natural. O cargo de chefia chama cargo de liderança, porque espera-se que quem chefie também lidere. Mas não necessariamente isso acontece. Então, liderança, a sua capacidade, é você ser reconhecido pela sua autoridade, o que dá legitimidade ao que você faz, que chama-se de autoridade, quando é o reconhecimento do seu papel. Então, a legitimidade é que te leva à autoridade. E no Brasil tem um problema muito sério, cultural. As pessoas acham que da autoridade é que vem a verdade. Não. A verdade, é na verdade que se faz a autoridade. Então, quando você tem a verdade do seu lado, a sua autoridade é reconhecida porque você fala a verdade. Não é porque você exerce um cargo de chefia. Por exemplo, tudo que um ministro do Supremo Tribunal Federal fala tem que ser considerado. Ah, mas ele é autoridade, mas ele tem legitimidade para falar? Se ele está contrariando a Constituição Federal, ele está perdendo a legitimidade, está colocando em xeque toda uma instituição chamada Supremo Tribunal Federal. O que está acontecendo no Brasil hoje é uma destruição das instituições porque estão perdendo a sua legitimidade, ou seja, a população não acredita mais neles, embora eles sejam pessoas constituídas ali, pessoas que foram colocadas ali, pessoas que assumiram aquele cargo, que foram indicados. Foram indicados. Tem gente que acha que não se deve questionar. E aí acha que não questiona? Não, tem que se questionar. Por quê? Porque no questionamento, com uma resposta, com a verdade sendo apresentada, então você se torna legítimo para estar ali. Então, ao meu ver, os nossos ministros do Supremo Tribunal Federal, como boa parte do Superior Tribunal de Justiça, como Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, a cúpula do Judiciário brasileiro, eles são ilegítimos. Ah, mas eles estão lá no cargo? Não, estão no cargo, funcionam no cargo, tudo bem, são nomeados, tudo bem. Obedeceram os critérios, por mais flexíveis que possa ser a ideia de notório saber, de histórico. Isso é tudo flexível, gente. Porra, não pode um Toffoli ter assumido aquilo, pelo amor de Deus.
reprovado em 2 concursos públicos. Mas foi nomeado, mas não tem legitimidade. Tanto que o voto dele, por você ver a qualidade do voto dele, desconsidera aquilo. Mas está lá, vai fazer o quê? Quantos chefes são empossados, mas não têm autoridade? Estão lá empossados, te impõem a força de um regulamento, no caso eles, a força da lei sobre você, pode até te punir, porque eles têm a capacidade, mas eles não têm autoridade. Porque a autoridade é o reconhecimento do poder que ele tem, e a gente não está reconhecendo isso, pelo menos parte da população. É assim que eu vejo. Isso é muito ruim. Sim. Isso acontece com o presidente da República, isso acontece com um pai e mãe de família, quando perde a autoridade sobre seus filhos. Mas eles são pais e são mães, mas não quer dizer que eles têm autoridade, porque eles têm que ter legitimidade para fazer isso. Então, enfim, essa é uma questão aí muito profunda. Antes da gente se encaminhar para o final, você trabalhou como secretário, chegou a ser secretário de segurança? Em São Gonçalo, município. São Gonçalo. Sim. Então você lidou com a política, um pouco com a política. Na tua visão geral que você trabalhou, as pessoas estão realmente preocupadas em melhorar a polícia ou estavam mais preocupadas em agradar setores? No caso lá, eu tinha a guarda municipal sob o meu comando, mas todas as políticas que foram implementadas em São Gonçalo, em razão até de linhas de crédito, em razão até de estratégias feitas pelo governo federal na época, do Programa Nacional de Segurança Pública e Cidadania, que foi um trabalho muito importante, e que feito até pelo governo Lula passado, foi importante, e que foi totalmente desconstruído pela Dilma. Então, cara, impressionante isso, né? Foi destruído mesmo, né? Então, o meu papel era esse, de promover aquilo. Mas o que eu percebi na classe política? Tem um pequeno grupo, aquele pequeno grupo de abnegados, que acreditam que estão ali para levar o bem-estar para a população. Isso é fato, você vê alguns grupos. Mas você vê também grupos de pessoas inseridos por um projeto de poder que estão ali para criar condição para perdurar naquele projeto, com o exercício daquele poder, e alçar outros níveis de poder, não só o municipal. Então são aqueles que buscam carreira. Eu não vejo nada contra a pessoa ter uma ambição de, por exemplo, eu sou um vereador, quero ser prefeito, eu sou um vereador, sou prefeito, quero ser um deputado estadual, eu sou um deputado social, quero ser governador, eu não vejo problema nenhum nisso. A questão toda é quando você abre mão dos seus valores, né, para você atingir seus objetivos. Aí vem um problema. Então você está se vendendo a um projeto de poder. As suas ações, elas contrariam o que você acredita para atender às suas necessidades. Isso eu vi bastante. Mas como eu falo no meu livro Vai e Vença, Decifrando a Tropa de Elite, está na 6ª edição, falo de uma pesquisa que eu fiz durante o curso de operações especiais que eu acompanhei, que é o meu trabalho, dissertação de mestrado, que produziu 2 livros já, mas também a minha experiência no mercado, ao longo de 15 anos dando palestras para o mundo corporativo brasileiro. Não tem segmento de negócio que não tenha falado, só não conheço Acre e Roraima, 2.786 palestras já ministradas ao longo desse período, e todas elas eu faço um briefing, faço uma análise das empresas, enfim, né? Um grupo escolhido aleatoriamente, você pode contar com desses 100 pessoas, 20% delas você conta com ela, sem oferecer qualquer coisa, sem nomear nada, 20 pessoas. Eu chamo isso dos protagonistas. É aquele que bate no peito e diz que eu faço, isso é minha responsabilidade, deixa comigo. Não quer saber quantas horas ele vai trabalhar, quanto ele vai ganhar, se tem prêmio, se tem isso, se tem aquilo, se tem recompensa. Ele faz. A sociedade não passa de 20%. Uma escolha aleatoriamente. Estamos aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana. Reúne ali 20 pessoas. Desculpe, 100 pessoas. Bota ali um paralelepípedo numa linha, vamos atravessar na sola de Copacabana e botar do outro lado? Reúne 100. 20 vamos fazer, vamos pegar e vamos fazer. 60 vão ficar olhando, o que eu ganho com isso? E 20% vão dar desculpa para dizer que não pode fazer por algum motivo. Que não existe. Porque às vezes tem, mas que não existe. Estou com dor nas costas, dor na mão, estou atrasado, não pode ir. Então 20% você tem pessoas que fazem isso, são as pessoas que botam nas costas e levam. 60% estão esperando para ver o que vão ganhar disso. E que é a maioria. E 20%, meu amigo, estão ali, caíram e não querem nada. Entendeu? Então, na política é a mesma coisa. 60% estão esperando ver o que vão ganhar com aquilo. E só trabalham
se tiver uma perspectiva de recurso. Por isso que toda administração, você administra para esses. Aí você fala, mas só para 60%? Não, você já garantiu 20%. Que são as pessoas que vão botar nas costas sem problema nenhum, sem ter que ficar chamando atenção. Vamos fazer, voluntários. É isso que a gente busca no BOP, são esses 20%. Tá? Aí você já tem 80%. E os outros 20%, cara, é aquela massa daquelas pessoas que quando a gente fala de serviço público não querem porra nenhuma, que ficam ali só, são parasitas, né? E que ficam reclamando nos cantinhos, que ficam fazendo intriga, estão ali para isso. Essa energia do serviço público, sim, desse pessoal, não curto, não. Mas, enfim, vamos agora para o quadro do Café com a Polícia chamado Tiro Rápido. O que é o Tiro Rápido? Eu vou fazer uma pergunta, falar uma frase, você completa ou responde com uma palavra ou uma frase também. Ok. O que vier na cabeça. Bora? Polícia é? Protetora da sociedade. Ser policial é ser? Uma razão de ser. Ser aquele que protege a sociedade. O BOP é? A equipe de alta performance, uma equipe de alto desempenho. Comandar o BOP foi? Uma grande honra para todos aqueles que lá passaram e para aqueles que lá estão, mas que devem continuar honrando. O que eu mais gosto da polícia é? As amizades. O que eu menos gosto da polícia é? Aqueles que se desviam da missão policial. Um motivo para ser policial? Proteger pessoas. Um motivo para não ser policial? Não encontro motivos para não ser policial. Policial bom é policial? Aquele que faz aquilo que tem que ser feito dentro das regras da lei. Bandido bom é bandido? Preso, mas preso mesmo, mantido preso. Preso pra caramba. Eu ia falar pra caralho, mas fica mal aqui, porque o termo policial é esse, né? Se eu voltasse no tempo, eu? Faria as mesmas coisas que eu fiz. Show de bola, Paulo. Passou pelo tiro rápido. Foi rápido mesmo. Nem... É porque na polícia eu sou mestre de tiro, cara. Eu sou mestre de tiro na polícia. Aí, ó. Paulo, para finalizar nossa entrevista, nosso bate-papo aqui, qual recado você teria para dar para quem deseja ser policial um dia? Que uma parte do público aqui um dia pensa, pô, quero ser policial um dia. Meus amigos e minhas amigas, prestem bem atenção. Se vocês prestarem atenção no tiro rápido, eu falei sobre proteger pessoas. Ao usar uma farda, ao assumir um cargo público de policial militar, policial civil, policial federal, rodoviária federal, polícia penal, não importa. Você precisa estar ali para proteger pessoas. É para isso que existem as instituições policiais. O cumprimento de ordens são as ordens legais que levam você a proteger as pessoas, aquelas que precisam ser protegidas, contra aqueles que vão agredi-las. Então, essa é a função do policial. Se nós pegarmos aí o modelo de Robert Peel, que criou lá o BOB em inglês, por exemplo, o modelo antagônico à polícia, que inspirou a nossa polícia militar, a nossa polícia civil, que é o modelo gendarme, modelo lisboeta, guarda real de polícia da corte, polícia do Estado, e não a polícia de população, polícia de governo. Você precisa ser uma polícia de Estado. E polícia de Estado é aquela que cuida da população do Estado, que cumpre as ordens daqueles que estão no governo, mas aquelas ordens precisam ser cumpridas. Mas você tem a sua decisão, fazendo o seu melhor, cumprindo a lei, sendo um modelo para as outras pessoas. E o que se torna hoje mais difícil num país onde os nossos modelos são os piores possíveis. Não existe mais no nosso cenário hoje qualquer discurso sobre honestidade, integridade e probidade. Por quê? Isso desapareceu hoje da pauta de discussão na nossa sociedade. E por quê? Basta olhar quem assumiu os cargos públicos hoje. Não é isso? Mas você tem uma responsabilidade com a sua família, com a sua sociedade. Se decidirem ser policiais em suas vidas, protejam as pessoas, façam o seu melhor. Se preparem para o pior. Qualquer coisa abaixo disso ficará fácil. E escolhido, que Deus os abençoe, que Deus os proteja e que continue no caminho. Missão dada é missão cumprida. Vá e vença. Show de bola. Paulo, obrigado demais aí pela conversa, pela aula que você deu aí. Quem quiser te encontrar nas redes sociais, você tem o Instagram, tem mais alguma? Paulo Storani Oficial. Se quiserem conhecer lá o nosso trabalho lá, CCP Storani no Instagram, ccpistorani.org, que significa Centro Cultural
Pedro Storani, como eu disse, leva o nome do meu filho. Aí vocês vão conhecer o projeto social lá que nós estamos lá com nossos jovens, nossas crianças lá. Tá muito legal. Que legal, que maneiro. Então, pessoal, sigam o Paulo Storani, o CCP Storani também, vou deixar aqui na descrição do vídeo o arroba deles para você ir lá seguir. Se você gostou da entrevista, que eu acho que você gostou, senão não teria vindo até aqui, comenta aqui embaixo, vim até aqui e o que você achou da entrevista. Não esquece de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo, beleza? É isso, Simon? É isso, irmão. Fechou então, galera. Muito obrigado pela atenção. Forte abraço, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.